alunos, bem-vindos à terceira competência, que se chama Entender níveis e dimensionamento de estoques. Nessa competência, nós vamos ver alguns assuntos, como o próprio dimensionamento dos estoques, os níveis dos estoques, o leque, previsão de demanda e gráfico dente de serra. Para dinamizar um pouco a nossa competência de hoje, eu convidei Rivaldo Cavalcante, que ele é especialista em logística e também é responsável pelo almoxarifado de uma grande empresa pernambucana. Rivaldo, para começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de lhe perguntar um pouco sobre por que é importante dimensionar estoques. Bem, Luciana, o dimensionamento do estoque, ele é importante porque você deixa a quantidade, você armazena a quantidade adequada de produtos na empresa, de forma que nem sobre produtos, nem falte produtos para atender os clientes. E já no excesso, você tem um custo alto. E além de ter um custo alto, você pode ter desperdício. Já que é tão importante assim para a empresa se preocupar com o dimensionamento adequado dos estoques, existe algum método, alguma técnica que venha facilitar as pessoas a fazerem esse dimensionamento adequado? Sim, as mais comuns são o da prática e o da matemática. No da prática, ele tem duas situações, que é o método das gavetas e o sistema da renovação periódica. Dentro do método das gavetas, elas constituem de duas formas, entre gaveta 1 e gaveta 2. Bem, na gaveta 1, ele armazena todo o material de consumo da quantidade pedida, mais o estoque de segurança. Já na gaveta 2, ele armazena a quantidade prevista de consumo no período. Então, como é que ele usa? Na gaveta 2, ela é usada com as requisições para atender os estoques e as requisições. E quando acaba esse estoque, que ele chega a zero, então é quando aparece o ponto de pedido, que é a gaveta 1, ela serve como ponto de pedido. Então passa-se a usar o estoque da gaveta 2, de maneira até ter a reposição do material novamente. Você falou que um método pela prática se divide em duas gavetas e renovação periódica. Como é a renovação periódica? O da renovação periódica, ele constitui em um tempo cíclico, de um período cíclico, onde esse estoque ele é renovado periodicamente, de dois em 2 dias, 2 semanas, uma vez por mês, mas ele tem um tempo já definido para ressuprimento. Ok. E você também tinha falado que duas técnicas comuns são pela prática, que você mencionou agora, e pela matemática. E pela matemática. Já o da matemática, ele constitui no estoque, ele é composto, ele é feito com muitos cálculos para que você tenha um dimensionamento de quanto você vai usar dentro da sua necessidade. E ele é mais complexo, Rivaldo? Ele é, olha, esse para você ter um estoque ideal, e na realidade o da matemática, ele vai, com esses cálculos você termina chegando no estoque ideal. Ele é bem complexo, porque ele abrange muitos cálculos, onde vai dimensionar estoque, tempo previsto, área de estocagem, tempo de compra, aonde você vai comprar, como você vai comprar, o custo que vai ter. Então ele tem uma série de cálculos para chegar nesse ponto, para ter o estoque ideal para você trabalhar. Já que você falou agora sobre esse dimensionamento dos estoques e forma de garanti-lo, existem formas também de controlar os níveis de estoque, Rivaldo? Sim. Tem, que a gente são mais comuns, são os 4, tá certo? Que a gente usa como o tempo de ressuprimento, que o tempo de ressuprimento é no momento que você faz o pedido até o tempo que o produto chega na linha de montagem ou na linha de produção. Já vem o ponto de pedido, que é um outro. Esse ele dá um nível de estoque quando você tem. Quando chega em determinado nível de estoque, ele já aponta a necessidade de
pedido. E tem o estoque máximo, que é o estoque máximo da empresa, onde que tem a soma da quantidade pedida, mais o estoque de segurança, que chega nesse estoque máximo. Então, o estoque máximo, ele é importantíssimo na empresa. E quando você chega em determinado ponto, se você tiver mais que o máximo, você pode ter problemas. Problemas de armazenamento, problemas de custo, você vai ter problema de desperdício. Então, o estoque máximo dentro da empresa, ele é importantíssimo a ser respeitado, a ser, vamos dizer, a ser olhado bem, de uma forma bem cuidadosa. E tem o estoque mínimo. O estoque mínimo é um estoque mínimo dentro da empresa, onde seja feito com segurança, para que não falte produto para a empresa. Além do que o Rivaldo falou, para nós agora, de forma tão importante, eu gostaria de também trazer alguns conceitos para vocês, 3 deles que estão nessa competência. O primeiro deles é o LEC, que é o lote econômico de compras, que é uma maneira de nós visualizarmos, aplicando uma fórmula, visualizarmos a quantidade de pedidos a ser efetuada, para manter aquele estoque numa quantidade ideal. E ele leva em consideração a quantidade no período em unidade, também o custo de posse ou de aquisição e o custo de reposição. Também um outro assunto a ser comentado nessa competência é a previsão de demanda de estoque. Como o próprio nome diz, se é uma previsão, não é uma certeza. Então é muito inseguro para a empresa contar com previsões, mas ela precisa fazê-las para ter uma noção de quanto ela vai trazer para o seu estoque. E aí ela busca formas de trazer uma segurança maior para essas previsões. 3 formas mais conhecidas são a de projeção, a de explicação e a de predileção. Na de projeção, a empresa ela considera dados que já aconteceram, então ela projeta esses dados para o futuro, prevendo que esses dados vão se repetir numa demanda de estoque a ser atendido. Já a de explicação, ela aplica fórmulas, e essas fórmulas podem levar em consideração vendas anteriores, para que se faça uma previsão com base nessas vendas que já foram executadas, usando algumas fórmulas específicas. E a de predileção, ela utiliza informações de pessoas que têm conhecimento na área ou de especialistas para montar uma previsão de uma certa demanda de estoques de certos itens, para que aquilo não venha a faltar na empresa e que também não venha a trazer uma grande quantidade de estoque e traga alguns problemas, como o Rivaldo comentou aqui anteriormente. O terceiro e último assunto que eu gostaria de comentar nessa competência é sobre o gráfico dente de serra. Pessoal, ele é uma ferramenta muito boa para se visualizar a flutuação dos estoques. Você pode perceber claramente de forma visual, ou seja, de forma gráfica, o tempo de ressuprimento ou o tempo de reposição. Isso facilita muito as pessoas a enxergarem e fazerem a reposição adequada dos itens no momento que deve ser feito. E você pode usar um sistema simples, um programa simples como o Excel ou um software mais sofisticado que garanta esse gráfico acontecer. Então, pessoal, nós ficamos agora por aqui na nossa terceira competência. Eu agradeço ao Rivaldo pela participação e eu conto com vocês para nos encontrarmos novamente na competência 4. Até lá!